Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Super Responde. E no vídeo de hoje a gente vai tentar entender toda essa polêmica envolvendo o adiamento do Enem desse ano. E também tentar entender como que os outros países estão lidando com os seus vestibulares. A pandemia obrigou todo mundo a revisar o calendário de 2020, e um dos principais debates das últimas semanas tem sido em torno da edição desse ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Só que tem um problema aí. Muita gente defende que, por causa da pandemia, essas datas precisariam ser adiadas. Um dos principais argumentos é que, com todo mundo em casa, as condições de estudo não vão ser a mesma para todos os estudantes. Alunos com menor renda, por exemplo, não vão ter acesso a uma boa conexão de internet, computadores, livros e outras coisas para poder se preparar ao longo do ano letivo. O ensino à distância, nesse caso, fica muito difícil de acontecer numa forma eficaz. E a desigualdade econômica, que já é um fator de peso para o acesso ao ensino superior público, pode pesar ainda mais. Várias entidades já se manifestaram pedindo o adiamento do Enem, como a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, além de universidades e colégios federais. Por enquanto, a decisão do INEP, até o momento que a gente gravou esse vídeo, é que as datas do Enem, que iam cair em novembro, vão ser adiadas de 30 a 60 dias. E em junho, os inscritos vão poder decidir a data exata por meio de uma enquete. Bom, mas como será que os outros países estão lidando com essa questão? Os Estados Unidos têm uma prova parecida com o nosso Enem, chamada SAT. Ela é padronizada em todo o país e é aplicada algumas vezes por ano. Só que tem uma diferença. Ao contrário do Enem, o SAT não é o único e nem o principal critério na hora de entrar na faculdade. E a prova que estava marcada para o dia 6 de junho foi cancelada. De acordo com o College Board, a instituição responsável pelo SAT, as provas vão acontecer mensalmente de agosto até dezembro. Mas só se as condições de saúde permitirem isso. E como a prova acontece várias vezes ao longo do ano, o debate sobre tempo de preparação não pegou muito forte por lá. Outro país com prova unificada é a China. O exame se chama Gaokao e é o maior do mundo. Nesse ano vão participar 10 milhões de estudantes, o dobro do Enem. Por causa do coronavírus, a prova que estava marcada para junho foi adiada para julho. Pois é, foi um adiamento pequeno, mas a gente precisa considerar que a pandemia começou na China bem antes, lá em dezembro do ano passado. Desde as últimas semanas, o governo do país tem realizado medidas para afrouxar o isolamento. Mas a decisão também gerou debate por lá. Quem concorda com o adiamento defende que a pandemia afetou principalmente os estudantes de comunidades e vilarejos do interior do país. Se a gente for comparar, eles têm condições piores de acesso à educação do que os estudantes de grandes centros urbanos. Mas teve gente que criticou o adiamento. Como a rotina de estudos costuma ser bastante puxada na China, um mês a mais é sinônimo para esgotamento dos estudantes. Na França, o vestibular do país, o Baccalaureat, e eu não sei se eu estou pronunciando isso da melhor forma, foi completamente cancelado. É a primeira vez que isso acontece desde que o exame foi criado lá em 1808 por Napoleão Bonaparte. Os franceses adotaram um plano B. Ao invés do vestibular, os alunos vão receber uma nota para cada matéria baseada na sua performance em provas e trabalhos ao longo do ano. Quem adotou uma solução parecida foi o Reino Unido. Os exames de lá, o GCSE e o A-Level, foram cancelados nesse primeiro semestre. Eles vão ser substituídos por uma análise geral dos estudantes, feita pelos professores com base em informações prévias de cada aluno. Mas quem não concordar com a nota do professor vai poder fazer uma prova presencial quando a situação se normalizar. Em alguns lugares, a decisão foi mais radical. Na Indonésia, o governo do país cancelou todos os exames nacionais para todos os níveis educacionais por tempo indeterminado. Mas isso não é tão grave assim, já que no país a admissão em escolas e universidades não depende só de uma prova, ou seja, a seleção vai poder seguir por outros critérios. Já na Índia, que não tem uma prova nos moldes do Enem, vários exames de admissão das principais universidades do país foram adiados ou cancelados. Mas e você? O que acha disso tudo? E como está sendo estudar durante a quarentena? Não deixa de seguir a Super no YouTube e no Instagram para ver outros vídeos sobre a pandemia. Valeu, até a próxima e fique em casa.